Olá, bem-vindo ao podcast Face Yoga Paula Sá. Eu hoje tenho aqui uma convidada que é mesmo muito especial. É muito especial porque já está na minha vida há alguns meses e acompanhar o seu trabalho, acompanhar a sua evolução tem sido incrível. Então, olha, bem-vinda, Mónia. Obrigada por estares aqui do fundo do coração, mesmo obrigada. E eu queria te perguntar então, porque para quem não te conhece, que certeza que muitas pessoas que me acompanham não te conhecem, mas vão adorar conhecer, porque vale mesmo muito a pena ouvir-te. Tu és incrível, incrível, incrível. Mas então aqui queria que tu te apresentasses um bocadinho. Quem é que é a Mónia? Olá, Paula. Bom dia a todos desde já. Agradecer a oportunidade e vou então tentar falar a minha experiência assim de uma maneira bem sucinta, bem clara, mas eu acho que ela vai ser bastante pertinente para tentar também despertar junto de todas as pessoas que têm algumas dúvidas, interesses. Acho que vai ser bastante interessante. No entanto, a minha experiência e aquilo que eu estou a passar, portanto, isto, acima de tudo, eu quero transmitir que isto não vai, acho que nunca ter um fim, o que é ótimo. Tem um início, claro, tem uma janela de entrada, ou uma porta de entrada, e depois o caminho é cada dia que passa, cada vez mais e ainda surpreendente. Então, eu sou a Mónia Ambrioso, sou professora de Pilates agora, atualmente, mas a minha área de trabalho é a saúde. Entrei na enfermagem logo cedo, depois de acabar a universidade, mas também desde os meus 14 anos que eu tinha, dentro daquelas minhas, pronto, meus gostos, os meus interesses e grandes mais-valias, a atividade física. Foi sempre uma coisa algo que eu achava que para mim era surpreendentemente um estímulo, uma alegria de viver, ou seja, que misturava-se com o facto de ser criança, e todas as crianças à partida são felizes, têm essa alegria, mas aquilo, quando eu fazia o ginásio, fazia aulas, e era realmente uma criança ainda, uma pré-adolescente, eu trazia-me sempre uma alegria muito genuína, o que me ajudou bastante a crescer de uma forma mais segura, mais consciente, fugindo um bocadinho ali àqueles comportamentos da adolescência, não é? Do álcool, enfim, tudo aquilo que sempre foi a minha forma de ver a vida a par da saúde. Entretanto, trabalhei muito tempo na área da enfermagem e fui muito feliz, aprendi coisas que jamais poderia ter vivido da mesma forma, aprendi tudo sobre a saúde, como cuidar das pessoas desde bebés, desde os estados de gravidez, até às pessoas mais velhas. Portanto, é um mundo que, enquanto cuidava, enquanto aprendia, tudo isso, como é óbvio, não posso dizer que não foi uma grande mais-valia para mim. Agora, havia sempre qualquer coisa que faltava. E faltava e eu ia fazer, não é? Eu fazia as minhas aulas, o meu desporto, a parte de tudo aquilo que era o meu trabalho, mas ainda assim, quanto mais eu lia, quanto mais eu via a evolução também a nível da parte da ciência, a estimular cada vez mais a atividade física como um novo sinal vital, a par da tensão arterial, a par da temperatura, a par de tudo isso que são quantificáveis e são valorizados na enfermagem, a atividade física tornou-se quantificável. E quanto mais melhor, e quanto menos associados a prejuízos na saúde. E então eu pensei, eu tenho mesmo que seguir talvez por aqui para marcar a diferença e para mostrar também como exemplo. Claro que quanto mais maduros vamos ficando, talvez esse exemplo, eu sou sincera, ele vai se tornando um bocadinho melhor, as pessoas vão nos dando um bocadinho mais de atenção, porque quando somos mais jovens, e também, por acaso é curioso, no yoga facial é tal questão, somos muito jovens, pois, mas se calhar você ainda não tem as rugas e realmente é um bocadinho se calhar mais difícil, mas ainda assim, entrando agora na área do yoga, eu acho que com o que eu melhorei, porque de facto as fotografias antes e depois já são uma prova, e eu também não sou assim tão nova, portanto, logo, eu acho que até já tenho algum estatuto
para levar o yoga facial aos 4 ventos, porque entrei num período em que eu não era jovem. Portanto, isso é, acho, jovem, enfim, dos 20 anos, dos teenagers, ou enfim, jovens adultos. Então, com a atividade física não há mesmo volta a dar. Ou nós abraçamos, tentamos ser um pouco ativos para realmente contornar as questões de saúde, evitar, de facto, algumas doenças, as não contagiosas, então as crónicas é fundamental. Termos mesmo um comportamento de proatividade, de bom senso, de lógica, e tudo isso é um mundo tão vasto que uma vida não chega. Mas, no entanto, o equilíbrio é aquela chave com que a gente vai sentindo também a paz. Isto é complicado eu falar, Paulo, porque eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir calar, porque isto tudo está tudo tão interligado. É Mas verdade. muito bem. É verdade, porque Se eu começo num ponto... Porque é tudo fabuloso e és apaixonada por tudo, não é? Tudo aquilo que tu fazes, tu fazes de corpo e alma. Tudo aquilo que tu fazes, tu tens uma entrega brutal. Foi isso que eu senti desde o início, desde o primeiro dia contigo, é que tudo o que tu fazes, tu realmente estás em presença, tu realmente fazes. E se não for assim, nem vale a pena. É que se não, nem vale a pena, não é? Então acho que isso é super bonito. E era por isso que eu também queria trazer cá. E eu compreendo quando tu dizes, porque assim, eu quanto mais estudo, eu começo a dizer, quanto mais estudo, mais eu sei que nada sei, não é? Há pessoas que têm aquela questão de, eu já sei tanto, já sei muito. Não, isso, eu acho que quanto mais conhecimento temos, maior a nossa humildade, mais percebemos que, não é? Que temos muito mais, que há um mundo a explorar e que tínhamos que ter 1000 vidas e mesmo assim não iam chegar, não é? Para sabermos tudo isso, para sabermos tudo. E ainda bem que assim é. Se não era, já viste que o quão aborrecido ia ser a nossa vida, dizer, olha, sei tudo, já está, já não há nada a fazer. Então isso realmente ia ser muito aborrecido. Então Sim. é muito isto, é muito isto. Pois, e a Mónia já é professora de yoga facial, portanto, e parabéns com isso. Já tenho estado atenta também àquilo que tu tens feito para divulgar o método. E eu queria saber também como é que começou para ti esta jornada do yoga facial. Muito bem. O yoga facial entra na minha vida, julgo que, e de facto, na altura certa, apesar da gente saber que toda a inteligência artificial também está aqui um bocadinho virada para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente diz, sabemos, ainda assim, eu ainda trago dentro de mim algo que me diz que as nossas energias ainda contam e vão contar muito para tudo aquilo que a gente vai atraindo, vai repelindo, portanto, e o yoga facial entrou numa altura da minha vida onde eu já estava a fazer um trabalho. Ou seja, eu, de facto, sendo uma pessoa que valoriza ao máximo no outro e em mim a capacidade de ser um participante ativo no ato da cura, é fundamental. Portanto, nós não podemos nunca jamais nos desligar desse papel ou colocar o outro fora desse papel. Eu não vou nem querer que o outro siga na cura sem ele dizer, sim senhor, eu vou e vou participar. E então eu estava desejosa, estava ansiosa por alguém ou por algo que de facto pegasse em mim e me dissesse o que é que eu realmente podia fazer para resolver um assunto que eu já tinha há alguns anos, neste caso, portanto, a nível... acho que não era bem o bruxismo o termo, porque eu cerrava só os maxilares, portanto, toda a minha parte de tensão fazia o apertar, o cerrar, portanto, não era o deslizar, que julgo que aí os dentes vão perdendo mesmo tamanho. A minha questão tinha mais a ver com a parte das gengivas, que depois sentiam a erosão, como se explicava nas consultas. Eu ficava como se os dentes fossem estacas na areia, e quanto mais a gente os empurrasse, mais a areia, portanto, se iria soltar e pronto. Era essa a minha questão. E, no entanto, a nível
dos dentistas e do acompanhamento que eu tinha, as soluções que me davam eram todas mecânicas, com aparelhos, pronto, neste caso goteira, e isto foi assim durante algum tempo, arrastando aí 3, 4 anos, porque antes disso tudo eu já tinha o problema, mas não tinha, era consciência e não aceitava. Pronto, também tive esse processo todo, não aceitava, achava que não se falava e não se fala, continua a não se falar muito o assunto. Também acho que é um assunto que às vezes pensam que está um bocadinho virado à parte mais idosa, o pessoal mais idoso. E às vezes a gente não quer entrar por aí e pronto, achamos que nunca temos o problema ou que não é para nós, mas de facto eu depois de aceitar percebi. E então, a partir dessa altura, eu comecei a perceber, depois, mais tarde, com 2, 3 anos de utilização das goteiras, que elas já não estavam a fazer assim tão bem. Pronto, e quando eu, a nível dos cuidados dentários, portanto, tive alguém que me quase quis dizer que eu não tinha solução, ou que aquilo que eu estava a sentir, que eu estava a verbalizar, era uma coisa estranha, eu aí pensei, alto aí que algo grave se passa. Portanto, eu percebi que estava numa situação em que não era ali que eu queria estar. Eu queria entrar noutra janela qualquer, ou noutra realidade, onde tivesse alguém, um profissional de saúde, que me ajudasse, que me ouvisse. E a partir daí comecei à procura de respostas. Pronto. E fui a fisioterapia, fui também a terapeutas da fala, pronto. E andando aí um bocadinho nesse conjunto de abordagens, entra o yoga facial. Pronto. Foi assim uma conjuntura. E quando eu entrei no curso, eu já tinha alguma curiosidade apenas só por isso. Eu não ia à procura de estética. Ou seja, daí todas as descobertas que se fizeram ao longo destes dias, meses, não é? E são cada vez mais surpreendentes porque nós achamos que não vamos, em primeiro lugar, é complexo. De repente a gente somos confrontados com tanta coisa que no fundo é ciência, é mecânico, é trabalho. Yoga facial é trabalho, não é imaginar. E é isso que eu adoro no yoga facial, e que aquilo que me captou era o desafio, trabalho. Esse trabalho pede presença, pede foco, e pede prioridade, e pede disciplina. Isso tudo foram as coisas que me cativaram no yoga facial. Eu já as trazia do Pilates, já o implemento na minha vida, mas isso tudo foi aquilo que me fascinou logo e que me conectou. E a partir da altura em que eu começo a praticar mais no sentido da massagem, porque lá está, e é um mundo, e eu vou ter ainda muito por onde me debruçar, mas as massagens são de facto algo que nós começamos a perceber que é muito, 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 muito necessário e muito, muito prazeroso. O poder das mãos. Mesmo. Eu também desvalorizava totalmente o poder que eu tinha nas minhas mãos, achando que não tinha poder algum. O toque é terapêutico, não é? O toque é qualquer coisa de incrível e é mesmo. É o que eu mais gosto de fazer no yoga facial. Eu sei que nós precisamos dos exercícios, mas a massagem, aquele prazer da massagem é qualquer coisa. Tem que experimentar, não é mesmo? Só que experimentando, só o toque é maravilhoso. É verdade. E, portanto, tu sentiste diferenças em ti. Aliás, é curioso, porque tu procuraste o yoga facial até, nem era com motivos de estética, não era como tu estavas à procura de algo diferente, algo que encaixasse na tua forma de estar, na tua forma de ser também e que te ia trazer benefícios para a tua saúde. Porque é isto que às vezes nós não falamos muito de yoga facial, mas a verdade é que o yoga facial é saúde também. 90% das pessoas procura como algo estético, ou 95% se calhar, mas depois nós acabamos por ir, à medida que vamos conhecendo, vamos tirando as camadas, acabamos por ir percebendo que é muito mais, não é? É muito mais, é saúde, é autoestima, é muito, muito mais. E tu também notaste isso em ti?
a nível de além da parte de tu tinhas muita atenção nesta zona, usavas goteira, e tu um dia chegas à aula e dizes: "Eu já deixei de usar a goteira", o que foi, assim, incrível, todas as alunas ficaram: "Uau, Mónica, tu conseguiste só com exercícios", ou seja, andaste N tempo a usar uma goteira e nunca te foram ver a causa. Ou seja, se calhar o relaxamento muscular, libertar aquelas tensões, se calhar respirar fundo, foram suficientes para te curar, entre aspas, não é? Portanto, é um bocadinho isto. Portanto, sentiste muito isso em ti também. É incrível. O yoga facial, eu acho que vai ser muito difícil descrevê-lo de forma breve ou de forma sucinta, porque eu vou acrescentar as emoções. E o facto de nós percebermos, através da consciência, que as emoções que nós vamos sentindo ao longo do dia nos marcam tudo, desde a estética até à forma como nós vamos ter então os músculos mais ou menos tensos, e só esse poder, e que não tem nada a ver com imaginar, não tem nada a ver com. Não tem, é foco, é mesmo muito, muito concreto, que só por esse ganho, porque nós temos muita ideia do yoga, e o yoga está muito generalizado e desde sempre. Eu, até a nível profissional, voltando à parte inicial, eu estou sempre a tentar evoluir para agregar ao meu trabalho cada vez mais valias, cada vez mais informação, cada vez mais coisas que eu até própria já implementei, ou seja, de certa maneira passei pela experiência, funcionou, mas não funcionou tanto, mas funcionou bem. Eu não paro de reproduzir e não paro de verbalizar às pessoas, porque eu já tenho alguns anos de experiência e são muitos, como eu disse há pouco, é desde os meus 14 anos, para o bem e para o mal. O exercício físico pode ser o nosso maior aliado, mas o nosso grande inimigo ou um grande prejuízo na vida. Basta eu abusar, basta eu não ser equilibrada, basta eu achar que o exercício é inflamar, exercitar-me vezes sem conta, repetidamente, e eu vou muito para além de beneficiar, vou prejudicar claramente o meu corpo. A nível da medicina tradicional chinesa, portanto, a Paula despertou e desperta em nós algo que toda a gente acaba por ter uma espécie de vontade, não é? De vontade, o que é, o que não é, deixa lá ver se é algo mais também assim só de imaginar. Não, claro que não é nada disso, é milenar e é mais comprovado. Mas o facto de a Paula, quer dizer, acabou por nos levar de uma maneira muito simples, muito pontual, pois cada um de nós, não é, vai evoluindo à medida que pode, mas é um caminho sem fim também, e portanto houve algo e coisas que eu continuo agora a descobrir que me trouxeram ainda mais paz, principalmente quando nós sentimos que o nosso corpo não tem energia suficiente para. O nosso corpo, durante 24 horas, tem alguns períodos em que não está tão bem, está contrariado. Portanto, tudo isso é normalíssimo. É algo que está explicado, que muitas vezes a medicina convencional não explica. Também é normal, tem as suas grandes mais-valias, mas tem situações que não é que esteja, não, talvez porque não exista muitas vezes o tempo, não é? Porque a medicina convencional muitas vezes já está lá no estadio em que tem mesmo que curar. Portanto, e nós, outra coisa que eu procurei quando deixei a prestação direta de cuidados foi tentar alcançar as pessoas numa fase preventiva. Portanto, o que é que eu posso fazer para não adoecer? O que é que eu posso fazer para, se já tenho alguma doença instalada, tentar avaliar-se com a minha conduta, mais a medicação, eu consigo diluir ainda mais esta carga da doença. Portanto, é essa a linha em que eu me encontro, mas nunca, nunca deixando de valorizar toda esta complementariedade. Voltando ao yoga facial, há uma área que eu não vou deixar de falar, que tem a ver com o sono. Uhum. O sono é O sono é fundamental. fundamental.
Quem não dorme não pode ter saúde. Verdade. E não pode ter paz nem saúde mental. Saúde mental é, neste momento, uma prioridade nos cuidados de saúde. A saúde mental acaba por ser aquilo que nós, enquanto cada um de nós, sentirmos que estamos em paz com aquilo que somos, com aquilo que fazemos, com a quantidade daquilo que produzimos, com como é que lidamos com a pressão do outro, a nossa própria pressão, e de repente, pronto, estamos a falar do yoga facial, vem o yoga facial e para tudo. Uhum. Há aqui algo que a gente concentra no rosto, algo que não, só iniciando. Pronto, eu posso dizer que há um início, tem que haver um início. Há um início de jornada, mas iniciando a jornada nós vamos chegar a algum lado. Sim, é verdade. Eu acho que é como tudo, temos mesmo que começar esta jornada, e há aqui um descobrimento. É um autoconhecimento muito grande que o yoga facial nos traz. Tu falaste aí em várias coisas, portanto, falaste também as nossas emoções que vão ter impacto no nosso rosto, porque têm. As nossas emoções têm impacto em tudo, não é? Têm impacto no nosso corpo, na nossa parte da saúde mental, têm impacto a vários níveis. Depois a parte do sono é fundamental, porque até a nível, isto é verdade, não é? Portanto, estamos a falar de saúde mental, mas não só a saúde física, depois a parte a nível do rosto impacta-nos imenso. Há pessoas que vêm ter connosco, não é? Também já és professora de yoga facial e falam, epá, estes papos, estas olheiras não saem nunca, e depois dizem, mas eu durmo 5 horas, durmo cerca de 5 horas, não há milagres, não há. Não é? Por mais que a pessoa conheça as técnicas todas e vai ajudar e tudo, mas não é suficiente. E depois é durante o sono que o nosso corpo regenera, no seu geral. É durante o sono que o nosso corpo vai, ok, vou descansar do dia anterior para me preparar para o próximo, e o nosso corpo, as nossas células vão regenerar. E é muito interessante que tu falaste, tu também foste profissional de saúde, não é? E acabamos por mudar de áreas. Não porque sejamos contra, tanto porque é importantíssimo, não é, tudo o que é feito, mas às vezes nós queremos chegar um bocadinho antes, queremos chegar um bocadinho o que é que está, não é, no teu caso é mesmo isto, antes de chegarem ali ao hospital ou antes, o que é que se pode fazer antes? E há tanta coisa que se pode fazer antes e as pessoas às vezes não conhecem, ou até conhecem mas não praticam, ou então não é porque não é assim tão óbvio, mas, chegarmos antes é fundamental, trabalharmos todos em conjunto, não é? Prevenir e depois termos ali a parte, tanto os profissionais de saúde que também dão todo o suporte. A medicina tradicional chinesa realmente é um grande pilar que nós temos no yoga facial, apesar de não ser o mais falado, é verdade. E se calhar também não é o pilar que eu falo mais, confesso, porque as pessoas, quando ouvem falar em medicina tradicional chinesa, não conseguem às vezes ver os benefícios de imediato. Então eu acabo por lhes dar as técnicas da medicina tradicional chinesa, sem falar que estou a dar medicina tradicional chinesa. As pessoas vão começando a praticar, dizem, isto é espetacular. E eu vejo também a abertura da pessoa que está à minha frente. Por norma, eu acho que só para aí uma pessoa é que me disse até hoje, não gosto dessas coisas, sou cética, de resto não. De resto, por norma, mesmo quem nunca experimentou disse, olha, não é algo que eu costumo fazer, mas estou muito receptiva, quero mesmo experimentar. E a verdade é que há pontos no rosto que são fundamentais para o nosso bem-estar geral, para o bem-estar da nossa pele também. E atualmente, como é que tu estás a implementar aqui o yoga facial, na tua profissão, profissionalmente, no teu dia a dia também? Eu sei que tu praticas, não é? Mas como é que tu estás a implementar agora a nível profissional? Então, a nível pessoal, o desafio é de facto, para além daqui para a frente, eu realmente entrar em processo mesmo de dar as aulas. Inicialmente, depois quero mesmo que toda a gente, eu consiga abranger o maior número de pessoas. Logo, as aulas de grupo parecem ser aquelas que talvez eu consiga cativar mais pessoas a aderir, à adesão.
No entanto, o yoga facial é para mim também. Ou seja, eu preciso, agora posso aproveitar há bocadinho, e porque ainda não falei desta questão, para além da questão da tensão dos maxilares, eu tinha uns papos. Eu nunca tive olheiras, portanto, porque de facto tento cuidar ao máximo do meu sono, de cumprir aquelas horas mínimas, porque a minha vida de trabalho é muito exigente a nível físico, logo se eu não o fizer seria impossível. Mas confesso, quando terminámos o curso, tudo aquilo que foi ensinado veio validar, ou seja, o desligar os ecrãs o mais cedo possível, o jantar o mais leve possível, ou seja, todas essas questões que não há milagres sem, de facto, darmos os pequenos passos. Eu chamo os step by step. Basta nem que seja um por semana, ou 1 minuto por dia. Basta, mas temos que dar esse passo para ver que depois, consolidando tijolo a tijolo, os resultados vão aparecer. E no sono, eu vou só perder aqui mais 1 minuto ou 2, porque é assim, é tão, tão claro e tão óbvio, que se nós entrarmos no sono, naquela janela, entre as 10, que seja 10h30, e se pularmos essa janela e formos para a janela da meia-noite, o sono não tem nada a ver. O sono é todas as voltas, o sono é revoltado e nós acordamos muito mal fisicamente. E um sono que se consiga encaixar ali entre as 10, 10h30, porque mais cedo, confesso que por vezes é impossível, é totalmente diferente. O sono é um bloco. A gente até tem a sensação que a noite voou. Portanto, e isso é uma sensação que eu não quero deixar de ter nunca. Porque aquele apagão, como eu chamo, que muitas vezes as pessoas até, infelizmente, a sociedade leva um bocadinho aqui a parte do sono, a parte do descanso, à preguiça ou à pessoa que se calhar não tem nada para fazer. Mas, no entanto, é um segredo milenar. Para eu poder render, eu vou ter que descansar. E quanto mais eu cumprir, não o excesso do descanso, mas aquele descanso na hora e no momento-chave do meu dia e da minha necessidade, porque eu posso ter necessidade de descansar num período do dia e outra pessoa pode ser diferente. E eu agora também já compreendo um bocadinho melhor, porque pela questão também que falámos há bocadinho da medicina tradicional chinesa, de facto, todos os nossos órgãos têm diferentes horas e têm diferentes momentos ao longo do dia para se poder, mais ou menos, fazer a sua pausa, ou também há alturas em que eles estão um bocadinho mais em forma. Logo, eu não vou exigir do estômago que ele esteja em alta numa hora que não é para estar, que ele não vai dar resposta, como daria, por exemplo, entre o meio-dia ou entre umas 11 e as 13. Portanto, há coisas que depois, se nós realmente formos ver, faz tanto sentido. E por isso é que eu comi àquela hora e a digestão foi tão boa e eu fiquei com tanta energia. E se calhar se eu vou almoçar tardíssimo, às 2h30, e que tenho fome, eu vou comer muito, eu fico mal disposta o dia todo. Portanto, são coisas que há pessoas que não valorizam, há pessoas que não querem nem sequer saber, mas tudo certo. Agora, nós que temos um bocadinho mais de consciência de viver bem e de viver com uma sensação de bem-estar, não é luxo, é uma necessidade. Vamos depois repetindo ao longo da vida, depois se calhar essas descobertas empíricas e depois também estão validadas, também é importante a gente encontrar a validação. E daí agora eu aproveito para dizer em relação à Paula, aquilo que eu acho que você também deve ter muito orgulho é saber que depois quem aprende consigo também continua a aprender, ou seja, há aqui uma abertura, há um estímulo, mas que nós vemos a consistência, nós vemos o rigor, vemos é consistência, talvez seja a consistência aqui a palavra, mas depois deixa ali um caminho tão aberto
que nós depois parece que isto ainda entra mais e mais e mais fácil, mais rápido. Não sei se eu consigo explicar melhor, mas e depois tudo isso é somar em cima, consolidando, e nós vamos nos tornando todos, lá está cada vez, todos melhor. Porque eu não sou a mesma Mónica do que em setembro do ano passado, e é normalíssimo. Impossível, não é? Há uma transformação. Houve. Outra coisa que eu tenho que falar, Paula, o cabelo. Sim. O cabelo é um tema. O cabelo o cabelo é a nossa vida. E isto começa vou tentar resumir, mas começa desde pequeno. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua maior ou menor afinidade com o cabelo que tem, cada um que nasce com um cabelo que é maravilhoso, é o seu cabelo. E eu tinha e trago desde cedo a minha bagagem emocional de relação, às vezes mais amor, às vezes menos amor, com o meu cabelo. Sim. Tudo isto é fruto daquilo que ouvimos, daquilo que esperam de nós, do que a sociedade dita, dos padrões. E, no entanto, o melhor cabelo e a beleza e tudo o que é melhor para o nosso cabelo é deixá-lo ser o que ele é. Uhum. Não sei se. Sim, faz todo sentido. Por exemplo, eu andei durante anos e anos ali escrava dos alisamentos e não sei o que. Aliás, quem me vi, se forem ver os meus primeiros vídeos, eu tinha o cabelo comprido, esticado, entretanto perdi metade do cabelo, não faz parte, e disse, eu não consigo estar, já não consigo. Então cortei-o mesmo, foi mesmo curtinho, assim mais radical, e de repente eu descobri que o meu cabelo era assim encaracolado. Era como se já nem lembrasse, já nem sabia que tinha cabelo encaracolado. E depois nós trabalhamos muito as fáscias, esta zona, não é, do couro cabeludo e fazemos a nossa massagem e esta zona precisa mesmo desta nutrição, deste toque, desta massagem, porque vamos ativar as nossas células do couro cabeludo. Também outra aluna, a Cristina, da turma, tanto ela também falou que uma amiga dela fazia e que tinha o cabelo, tinha muito mais cabelo, estava a crescer muito melhor, e é isto, às vezes temos que deixar de, como é que eu vou explicar isto também? Ok, deixar de querer parecer, que o cabelo pareça algo para assumirmos o que é que realmente é e dar-lhe essa liberdade e ele acaba por mostrar-se de outra forma e está tudo bem. Eu hoje em dia, eu quando vou cortar o cabelo, as cabeleireiras dizem: "Queres esticar?" Eu: "Nem penso". Andei há muitos anos com o cabelo esticado, nem penso, agora quero os caracóis e depois arrependo-me sempre, porque elas não, isto quem tem caracóis vai-me perceber. Só nós é que sabemos mexer nestes caracóis. Cada caracol é um mundo. Então eu prefiro que dizer: "Deixe secar ao ar livre, eu trato disso", porque que uma vez eu saí parecia a Tina Turner, assim, uma coisa, então, porque e não estava nem liso, nem ondulado, não estava nada, estava só assim, tipo árvore de Natal. E eu: "Olha, foi bom, mas eu vou lavar o cabelo em casa". Mas pronto, mas é mesmo isto. E cabelo, pele, não é futilidade, não é? É a nossa, é quem nós somos, e quando eu olho para mim ao espelho, nós olhamos para nós ao espelho e quem não olha deveria olhar, não é? Portanto, porque é mesmo isto de nos encararmos e de nos vermos, de olharmos para nós. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira em que não olhamos para nós, então nós devemos realmente olhar para nós e perceber: eu identifico-me mesmo com esta pessoa, seja no rosto, seja no cabelo, e isto é uma maturidade enorme. Eu aos 20 anos não tinha isso. Foi preciso chegar aos 40 para conseguir isso. Eu acho que também vem muito com a maturidade e que também quando estamos a crescer e temos 20 anos, nós estamos muito dependentes da opinião dos outros, de querer agradar aos outros e agora nós estamos cada vez mais, a querer agradar-nos a nós próprios. E está tudo certo. Então isto é fundamental. E o teu testemunho também é incrível, porque e quando tu falas e as tuas palavras, eu às vezes fico, tu deixas-me sem palavras, para já, não é? Olha que não é fácil deixar-me sem palavras, mas muitas vezes tu deixas-me sem palavras. Ah, e quando tu falas do que tudo aquilo que te trouxe, até a formação, não é? O yoga facial, estes meses em que estivemos juntas, em que eu vi
eu conheci-te no início, eu conheci-te no fim, tu não eras a mesma pessoa. Não é, ou seja, não é só yoga facial, há uma transformação e eu senti muito isso em ti e em muitas colegas tuas também, não é? Aliás, ali o grupo foi incrível, o grupo era um grupo de mulheres maravilhosas que estão ali todas a dar a mão e cada uma com a sua história, mas todas incríveis. E eu quando digo isto, é verdade, eu tenho as melhores alunas do mundo, eu tenho uma sorte, eu sou muito abençoada porque eu tenho as melhores alunas do mundo. E, e aquilo que tu estás a criar também é fantástico, porque eu já estive a espreitar e tu estás a criar aulas, tu tens um espaço, não é? Fica no Algarve, o teu espaço fica perto da Albufeira, certo? Sim, portanto, a parte da criatividade aqui é aquilo que eu considero, também tem um pouco a ver com o meu signo, que eu sou Sagitário, e o Sagitário tem que viver com uma aparente liberdade. Ou seja, o Pilates traz-me os pés no chão, que faz falta, mas o Sagitário não consegue viver se sentir que vai ficar preso. Ou seja, ele pode até saber, portanto, ele pode até saber, ele tem responsabilidade, é um signo maravilhoso. Eu considero os sagitarianos, de facto, assim, somos todos, mas o mundo acho que também precisa desta energia do Sagitário. Nós só Entre nós, temos eu que acho que afinal eu não sou caranguejo, eu sou Sagitário. Liberdade é assim aquela palavra que para mim, tipo, está no topo, está no topo. É isso, a é mesmo, liberdade com responsabilidade claro. é aquilo que tem mesmo que ser, eu acho que um objetivo de vida. Não abdicar dela em preço nenhum. A todo custo não vai correr muito bem. Tudo bem, um período da vida um bocadinho mais, às vezes menos, mas tentar chegar aqui a um equilíbrio é mesmo desejável. E então, ao longo do processo, do curso, assim como em tudo na minha vida, porque o Pilates não entrou na minha vida assim, nada na vida entra assim, de um dia para o outro, não. As coisas vão acontecendo, as coisas vão se processando. Agora, nós temos é que ter alguma capacidade de, ao longo do processo e ao longo do caminho, perceber se naquela viragem ou quando o comboio parar a próxima vez, se eu vou sair. Portanto, a vida é um comboio, não é? Nós vamos ali no comboio, ele vai parando. Pode haver uma altura que ele não pare mais naquele sítio. E se ele não parar, não vai, acabou. Ele não para mais, porque foi mesmo assim que aconteceu. Eu tive que ser capaz de dar um passo, de ter coragem, de ter aquela fé de que eu sei aquilo que estou a fazer, mas em algum momento vamos ter que nos libertar também um bocadinho da carga toda que se calhar não é assim tão necessária, e daí essa liberdade também da carga a mais traz-nos a criatividade. Isto eu agora vou acrescentar. Então, eu sou professora de Pilates agora, dou aulas para grupos, dou aulas individuais, tenho o meu espaço em Albufeira, é aqui numa zona muito, muito, muito interessante de Albufeira, que é uma zona mais calma, zona central, em Valpedras, e onde criei, portanto, o meu espaço foi criado para dar aulas individuais a toda a população. Portanto, eu, como enfermeira, percebia claramente que as pessoas que queriam ou que manifestavam até vontade de fazer algum exercício ou de começar a fazer qualquer coisa, elas não sabiam onde iam, ou a quem é que elas iriam recorrer, sendo que o ginásio não era, para grande parte da população, não é uma opção. E eu estava fardada, claro, dentro do gabinete, e para mim era difícil, apenas falando, explicar e colocar as pessoas a fazer qualquer coisa, a dar o tal passo, a dar o tal pequeno exercício, o primeiro de todos, para a pessoa seguir. E então, ao longo deste processo todo de deixar a prestação direta, criando o espaço, criando o estúdio, eu consegui seguir para as aulas de Pilates. Quando surge o yoga facial,
e o meu estúdio tinha uma área, e lá está, que todos temos em casa uma parede, ou qualquer coisa, algo que não gostamos tanto, ou que adoraríamos ter uma ideia criativa que deixasse ali um momento querido, mudei a casa, não é? Aquela coisa uau. Sim. E eu tinha um pilar, tenho um pilar, no meio da loja. E aquele pilar foi sempre um amor-ódio. Ou seja, eu gostava do pilar, muitas vezes tive vontade de o embelezar todo com natureza, portanto, com uma planta que ele tivesse aquelas trepadeiras, mas depois pensava, mas depois isto vai dar trabalho, isto depois vai dar aqui umidades, e então nunca aconteceu nada. E de repente, estávamos a meio do curso e eu pensei, eu tenho que forrar aquele pilar com espelhos. E foi assim. E mas é tal coisa, é a criatividade que depois também eu vou acrescentar. Para além das aulas e de eu estimular tudo e todos a fazer exercício, eu sou a primeira a fazê-lo. E todos os dias eu tento fazer uma caminhada. Tento, porque pode haver dias que eu não a faça. Apesar de mentalmente eu estar sempre pronta para a fazer. Essa caminhada começou por só programar 21 minutos. São os famosos 21 minutos que deveríamos fazer diariamente de exercício, atividade física seguida, não é? Portanto, não, neste caso, depois de uma caminhada, eu acho que é aquilo que acaba por ser um bocadinho mais fácil para todos, mesmo que não tenham roupa de desporto. E aquilo mudou a minha vida. Pronto, isto também mudou a minha vida em tudo, tanto na tonificação do corpo, como na minha questão mental e de criatividade. Ou seja, o tempo, eu penso assim, eu em vez de passar 21 minutos no escritório, a tratar das minhas papeladas, do meu trabalho, do que é que eu vou fazer amanhã, tudo o que é a minha gestão para além das aulas, eu faço na caminhada. Então, quando me vêm a caminhar, pensam que ela só vai a caminhar, mas não, a Mónica vai a trabalhar. E depois de uma caminhada vem-me sempre uma ideia, uma nova iniciativa, um slogan, e de uma dessas caminhadas começou, pronto, essas ideias vieram um bocadinho daí. E então, o espaço, neste momento, está criado para dar as aulas de yoga facial também, individuais ou preparada também para workshops, está totalmente equipada, depois também com apoio, imaginando que nós queiramos fazer um coffee break, enfim, tudo ali disponível para nos deixar tranquilas durante o tempo que for necessário. Da minha experiência que eu já tenho tido, nós começamos a fazer e não paramos. Ou seja, o tempo para. A experiência que eu tenho tido com as alunas que começam e que nós começamos a tocar no rosto e entramos ali naquele processo de eu vou iniciando este exercício, depois aquele, enfim, a massagem, mas chega a uma altura que eu própria não consigo parar de passar os exercícios e as próprias alunas não conseguem parar, elas esquecem o tempo. Elas começam depois, mas eu tinha isto marcado, eu tinha aquilo, portanto, tem sido assim uma coisa mesmo fabulosa no sentido de é algo que impacta a nossa vida e de imediato. É verdade, impacta a vida, impacta o rosto, impacta tudo. E tu nem imaginas, estava aqui a ouvir-te, assim, estou tão feliz porque tu acabaste o curso há pouquíssimo tempo, tu já estás a trabalhar, já estás a contactar, e tu já estás a ver esse impacto, a felicidade, a conexão que as pessoas têm. Olha, é maravilhoso, é mesmo maravilhoso. Eu fico super até emocionada de ver o teu percurso das tuas colegas. É aquilo que eu vos digo nas aulas, isto não digo por dizer. Eu quando acabou o curso, eu digo sempre, não é? Digo sempre isto e digo: uma vez minha aluna, sempre minha aluna. Vocês digam, eu quero saber tudo o que vocês estão a fazer, eu quero estar a par de tudo, eu quero acompanhar-vos, eu quero ver-vos crescer, E no fundo, tu tens feito isso e eu agradeço. Eu sempre que tu mandas as tuas fotografias e tu mandas, o teu espaço é lindo, para já. Aquele teu pilar,
Quer ver uma pessoa, olha, epá, um pilar aqui no meio não era, mas se não for aquele pilar, o prédio cai. Então tu precisas de, às vezes nós temos aquela questão de, opá, às vezes não me agrada, mas sem isto as coisas não podem, é isto que dá suporte, quer isto me agrada ou não, é isto que dá suporte, então tenho que fazer com isto. Então tu podes pôr espelhos, podes pôr natureza, e eu já vi as fotografias e eu acho o pilar bonito. Então, olha, eu achei super bonito o pilar, mas é muito isto de ver que tu terminaste o curso recentemente, já começaste a trabalhar, já tens as alunas, já estás a impactar outras pessoas, as pessoas estão a adorar o teu serviço, as pessoas estão, tu estás a adorar o que tu estás a fazer, tu não imaginas para mim o que isso é muito gratificante mesmo, mesmo. Então por isso é que eu também, eu fico mesmo feliz por ti, mesmo feliz, também fico feliz porque vejo que este método está a chegar a mais pessoas, o que é incrível. Então vale mesmo muito a pena, muito a pena. E queria te perguntar então também, aqui, ah, porque projetos futuros, já tens algum projeto futuro até com o yoga facial, mas até antes de responderes, tu estavas a falar e estava assim, epá, eu e a Mónia temos mais coisa em comum do que estava, porque fomos profissionais de saúde, ou seja, uma vez profissionais de saúde, isto fica entranhado, faz parte, nós queremos sempre Sim. cuidar, não sai, não é? Faz parte de nós. Portanto, sou profissionais de saúde, já fui professora de Pilates em 2011, pronto, depois deixei, mas porque emigrei também, mas antes de ir para a França era professora de Pilates, instrutora de Pilates. Adoramos a liberdade, é aquelas coisas que está tipo no topo da lista. Para mim, liberdade é uma coisa incrível e às vezes nós damos a liberdade como garantida, temos de ter cuidado com isso também. Mas esta questão, a liberdade responsável, como tu tens, é a liberdade, é aquela palavra, é aquele valor, é aquilo aquele objetivo, mas sempre com responsabilidade, não é? Não é a liberdade para fazer tudo que nos dá vontade, não é nesse sentido. É a liberdade respeitando também a liberdade do outro. Mas isto assim, eu estava a ouvir e depois a seguir surgiu na tua vida o yoga facial, que também te apaixonou, que também te transformou, que também, e te estás a apaixonar, e tu comentaste comigo uma coisa muito interessante, tu tens um projeto futuro, não é? De dar aulas precisamente no horário, e a escolha do horário foi muito especial. Não Sim. sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim, não tive dúvidas algumas. Portanto, nós estivemos juntas, não é? Durante uns bons meses. O desafio, não é? Aquela disciplina, a rotina, também um pouco digital, um pouco informática, em algumas situações foi vantajosa, mas tinha sempre aquele rigor também pronto, da internet, disto e daquilo, alguns desafios, mas aquela hora, aquele dia, pelo menos o tempo em que estivemos juntas foi marcante e marcou. Mas marcou de uma maneira que é quase como se aquela hora para mim me tivesse a mim própria, ao longo do tempo, conseguido ajudar a priorizar. Portanto, nós, e acho que todos nós, seres humanos, nós sabemos perfeitamente aquilo que temos que fazer, adoraríamos poder fazer mais, cumprir mais coisas em nosso benefício, no sentido do autocuidado, mas muitas vezes não fazemos. Não fazemos porque ou adiamos, a palavra procrastinar, não é? Ou porque de facto arranjamos sempre qualquer coisa, e eu vejo isso porque é aquilo que eu sinto quando as pessoas se dedicam ao programa para iniciar as aulas de Pilates, e muitas vezes o projeto muitas vezes nem começa. Eu chego a ter pessoas, por exemplo, nesta altura do ano, em julho, por ser já assim um pouco a final da época, decidem só começar em setembro ou em outubro. Portanto, é um bocadinho é a visão, há muito esta visão de eu logo vou, eu logo faço. Se calhar até é oportuno, se calhar agora já não vou a tempo. Portanto, há sempre pessoas, situações que estamos sempre à espera que alguém valide. Eu agora surgiu esta questão, se calhar eu não vou, é mesmo para não ir, é para não fazer. O facto de nós termos iniciado o curso, em relação ao yoga facial, e para mim, que apesar de já ser uma pessoa muito, muito cumpridora,
mas nós temos sempre coisas a melhorar. E de facto eu não tinha uma rotina do rosto, eu não tinha cuidados específicos. Havia uma grande avalanche de informação, que é fora já do normal. Há cada vez mais um padrão, há coisas completamente, muitas acho que eu nem tenho conhecimento, mas que estão completamente, assustadoramente aqui a nível do mundo, nem sequer vale a pena, porque a gente não vai conseguir, não é um caminho, não poderá ser um caminho normal. Em relação aqui à questão também de termos filhos, não é? Eu tenho uma filha, tenho uma geração e quem sabe, se nós tivermos cada vez mais pessoas reais, a juventude vai acabar por nos ouvir e nos ver. E vai dizer, não, mas a minha mãe ou a minha tia, ela é linda como ela é. Ela só tem que ser, ela só tem que ter amor próprio. E é o chavão, mas é verdade. Se a minha mãe gosta dela própria, se ela faz coisas que a fazem feliz, se ela é capaz, muitas vezes, de dizer não, porque ela tem vida própria, esse vai ser o melhor exemplo que eu vou deixar. Seja aquilo que for, seja a reação que criar no outro. A pessoa tem vontade própria, tem um gosto, tem uma atividade, tem um hobby. E temos que pensar a longo prazo, porque um dia todos vamos ter uma reforma, pronto, e todos nós vamos ter que continuar a viver com um gosto, com uma alegria, com uma ferramenta. E se essa ferramenta for amiga da idade, então a longevidade para mim, só vai ser algo muito bom. Eu tenho algo que vou fazer a vida toda. É algo que, a nível, lá está, voltamos à liberdade. Encaixando no yoga facial, portanto, e a questão do horário, esse horário para mim tornou-se a hora. Aquela hora está marcada com a energia. Portanto, para mim só faz sentido manter. Não faz sentido fazer mais nada com essa hora. Essa hora está marcada para o yoga facial. Mas neste momento ela vai ser para mim, a partir de outubro, se Deus quiser, 2025, e vai ser para o mundo. Portanto, só pode ser bom. Vai ser para o mundo, não tenhas dúvidas. Então, isso vai ser, portanto, vai começar. Olha, e começa em outubro, que foi quando nós começamos juntas esta jornada, portanto, não é por acaso, não é? Nada é por acaso, só guardaste, e foram meses incríveis. Olha, Mónica, diz então onde é que te podemos encontrar, onde é que fica o teu espaço, o nome do teu espaço, já disseste onde é que ele fica, mas o nome do teu espaço e as tuas redes sociais, onde é que podemos encontrar, onde é que podemos. Imagina que alguém diz, epá, eu quero mesmo estar nessa turma em outubro, então se viverem perto da Albufeira é excelente, se puderes então partilhar. Então, para quem quiser, na zona da Albufeira, fazer parte deste grupo que está a começar de raiz, o que por um lado é sempre fantástico para qualquer pessoa que venha do zero, é muito bem-vindo, seja homem, seja mulher, portanto também é tal questão de nós tentarmos sempre batalhar pelo ser humano. O ser humano precisa, todo ele, homem ou mulher, de estar bem, de sentir bem, saudável e, enfim, explorar todas estas áreas. E nós vamos estar então no complexo das piscinas municipais de Albufeira. Temos uma sala fabulosa, mesmo com condições quase dignas de um hotel de 5 estrelas. Não encontramos melhor, porque é uma sala com luz natural, gigante, é uma sala mesmo muito grande, espaçosa, confortável e equipada, portanto, mas é mesmo com as condições de um complexo. E o horário será às terças-feiras, das 6h30 às 19h30. Pronto, 18h30, 19h30. Todos são bem-vindos. Se houver alguma questão, então eu trabalho igualmente no estúdio Essencialmente, que está em Albufeira, pronto, muito perto também deste complexo, na zona de Valpedras. As minhas comunicações digitais estão na própria página do estúdio, essencialmente no Facebook, ou em Mónia Ambrioso Facebook, que é o meu
no meu Facebook, onde eu normalmente gosto de partilhar sempre informações ou da ciência. Eu adoro partilhar tudo o que é registros das fundações, por exemplo, de cardiologia, tudo o que é da DGS. Portanto, eu mantenho fiel à DGS, a todos os conselhos de saúde. Todos. Jamais deixarei de trabalhar a par da saúde e de tudo o que são conhecimentos científicos. Se alguém quiser acrescentar a sua máxima de vida, o seu acreditar em algo, tudo certo, desde que funcione, desde que a pessoa sinta que encontra paz. Às vezes nós temos uma dúvida profunda. Porquê? Porque eu, ou porque não eu, ou porque é que, se houver algo, às vezes não interessa, nós vamos caminhar, ou vamos à rua, e eu ainda me dou por mim, às vezes com estas coisas, e vejo uma borboleta. Naquele dia, calhou, ela até era branca. Ou seja, há qualquer coisa aqui que se aquilo me deixar com algum significado que eu quiser dar e me trouxer paz, tudo certo. Ou seja, há todo um espaço dentro de nós. Agora, idealmente, claro, a gente não pode querer que os milagres aconteçam sem nós fazermos algo de mais prático. Portanto, os milagres aqui acabam um bocadinho por ter um esforço, uma parte conjunta que se calhar se nós ajudarmos daqui e fizermos dali, por exemplo, o yoga facial, vai ter resultados? Vai. Mas nós vamos ter que trabalhar. Agora, porém, jamais achar que vamos conseguir de um dia para o outro. Portanto, nós vamos ter que encarar a etapa. Vai haver uma etapa, vai haver 2 etapas, não podemos é desistir. E também jamais pensar que chegamos tarde. Esta é das coisas mais simples na vida, mas que eu acredito ao máximo. Mesmo. O yoga facial é assim, chegando na altura que chegar, vai trazer paz, aceitação, vai trazer um registro absolutamente fabuloso a nível daquilo que é a gente conseguir olhar-se de fora e perceber que estamos a ter emoções que se calhar não vale a pena estarmos a tê-las, e acima de tudo vai-nos fazer sorrir mais. É verdade, verdade. Vamos sentir bem é de muito trabalho, é um trabalho de fora para dentro, mas muito de dentro para fora também, não é? Olha, Mónia, muito obrigada pela tua partilha, foi incrível. Olha, eu sei que eu ia dizer, desejo-te muito sucesso. Eu sei que tu vais ter muito sucesso, mas sabes que eu estou aqui a torcer por ti. Sempre estarei e vamos continuando a falar. Tu vais-me continuando a dizer tudo o que estás a fazer, porque eu gosto muito de saber. Eu às vezes não consigo responder logo, mas eu respondo sempre. Por isso sim, então, tu vai-me falando, vai partilhando comigo, que eu gosto mesmo de te acompanhar. E desejo-te todo o sucesso e toda a liberdade, não é? Do mundo também. Olha, beijinho muito grande e até breve. Obrigada, Paulo. Um beijinho também. Beijinho. Obrigada. Obrigada. Um beijinho.